Saudações, sejam muito bem-vindos a Mindália Televisão. Aqui estamos em mais um dia convosco para vos apresentar um convidado que nos traz um tema muito interessante. Mas antes disso, e antes de vos contar qual é o tema que vamos falar aqui durante esta conversa ou esta apresentação, dizer-vos que amanhã, dia 24, às 2 da tarde, aqui no Porto, vamos ter as 4ª Jornadas de Consciência organizadas por Mindália Televisão. É um grupo de 8 conferências, das 2 da tarde às 6, que vamos ter várias pessoas convidadas connosco, ao vivo, a dar uma série de conferências com temas muito variados. Posso comentar-vos algum deles: as mensagens dos orbes com o Gibran Nana, também o ensino do século XXI com o Rogério Duarte, ainda o inconsciente para o outro não existe com o Marco Souza, também escuta o teu corpo com a doutora Cristina Gomes e a mente hipnótica com o doutor Alberto Lopes. Há mais, é verdade, que eu vou comentar depois durante a pausa que nós fizermos, depois da apresentação do nosso convidado de hoje, que é o João Caeiro, e traz-nos o tema os 2 fatores e o potencial humano. O nosso convidado, o João, é certificado por um dos maiores especialistas em influência humana no mundo, que é, neste caso, o David Snyder. Formado também pelo Instituto de San Diego, da Califórnia, praticante de meditação transcendental desde o ano 1995, é agora e atualmente está dedicado ao projeto científico do modelo ou sobre o modelo dos 2 fatores, aplicando conhecimentos adquiridos em diversas áreas. É também coautor de 2 livros publicados no âmbito deste projeto. Já há alguns vídeos aqui em Mindália a falar sobre este tema, mais estão para sair. É um tema bem interessante e que o João, sem mais demoras, vou-lhe passar a palavra para então que ele nos explique este modelo. João, agradeço-te o facto de estás aqui em Mindália. Obrigada por aceitares o nosso convite e passo-te a palavra. Boa noite, Vera. Boa noite, estamos a ouvir. Estou a ouvir. Obrigado pelo convite da TV Mindália. Estou aqui esta noite para, tal como o Tito Soares, falar um pouco sobre o modelo dos 2 fatores. O Tito teve sempre uma abordagem... Não, estamos a ouvir, João. Podes continuar. Ela vai dizer quando tu começares a falar. Já começámos, estou com dificuldades em perceber. Sim, já começámos. Ok. Eu vou falar um pouco sobre o modelo dos 2 fatores, mas numa perspectiva diferente. O Tito tem vindo a debruçar-se mais sobre a parte geométrica, matemática, física do modelo, sobre a parte mais essencial. Eu gostava de falar um pouco sobre os aplicativos humanos que o modelo pode ter. Tudo bem até aqui? Tudo bem, João. Podes continuar, estamos atentos a ouvir-te. Que nos expliques um pouquinho sobre o modelo dos 2 fatores, em que é que consiste. Já sabemos um pouquinho. O Tito já fez um grande trabalho a falar disso em 2 conferências, mas eu vou recapitular. O modelo dos 2 fatores é um modelo de física teórica que é completamente abrangente. É um modelo que unifica a física quântica, a física newtoniana, digamos assim, e a física einsteiniana. Todas as físicas podem ser explicadas pelo modelo dos 2 fatores. E nós temos, é claro, um estudo exaustivo à volta disto, que partiu de uma base rigorosamente científica, só mesmo matemática, geometria, física, e horas e horas e horas e horas aqui a queimar o pistão para conseguir chegar a conclusões. E ao longo do caminho nós fomos descobrindo coisas muito engraçadas. Fomos descobrindo que o modelo tinha aplicativos na área humana que nós próprios não estávamos à espera. O modelo, na sua gênese, digamos assim, ele é extremamente abstrato. O modelo explica ou lança nova luz sobre coisas como a natureza do tempo, o que é realmente a gravidade, o que é realmente a inércia, como é que funciona o universo, como é que funciona a matéria. Estas são as questões básicas que o modelo, digamos, responde. Num nível assim muito abstrato, muito meta, muito lá mais para cima. Mas à medida que o modelo se foi desenvolvendo, nós começámos a perceber de coisas muito, muito, muito engraçadas.
Como, por exemplo, havia muitos sistemas antigos, quer seja o hinduísmo, quer sejam sistemas vindos de países orientais, coisas que a nós nos pareciam folclore, e quando nós começámos a ver aquilo através dos dois fatores, nós ficámos pasmados com as similaridades que havia. Começámos então a prestar um bocadinho mais de atenção. Nós não partimos de nenhum desses sistemas para os dois fatores. Nós partimos de uma base matemática, geométrica e física. Mas foi inevitável, quando chegámos a certo ponto, de notar que as conclusões que nós tínhamos chegado dessa forma, digamos, mais sequencial, mais matemática, mais científica, batia certo com muito daquilo que os antigos diziam. E aí começou-se a formar uma correlação muito interessante entre, digamos, esse mundo muito antigo e esta abordagem mais moderna. Não sei se faz sentido. Se não faz, vai fazer. Mas faz. Então é assim, o modelo é extremamente abstrato porque ele tem mesmo que ser. Qualquer modelo de física teórica é, por natureza, super abstrato, tal como a teoria da relatividade, por exemplo. São modelos que servem para abranger os fenómenos a um nível muito, muito lá em cima. Mas quando nós começamos a descer por ali abaixo, nós começamos a perceber uma coisa. Que nós podíamos ver no corpo humano e no ser humano reflexos dessas dinâmicas do modelo interessantíssimas e que podíamos usá-las para fazer coisas que nunca antes tinham sido feitas, ou pelo menos feitas desta forma. E os resultados têm sido de tal forma espantosos que nós estamos parvos e as pessoas estão mais parvas ainda. E só para dar um exemplo assim meio cómico, nós fomos a Ponte de Soura, acho eu, fazer uma palestra, uma apresentação, e ao vivo demonstrámos algumas técnicas do modelo. Estas foram aplicadas à comunicação não verbal. E à noite, as pessoas todas diziam que éramos médiums. E nós estávamos a dizer, não, isto é uma ferramenta, é uma coisa que nós criámos para fazer isto, é uma técnica. Não, vocês não nos enganam, vocês são médiums. Não, nós não somos. É engraçadíssimo. E por aí se vê também a eficácia e a espantosa maneira como este modelo está a funcionar. Aplicado ao nível humano, ele faz coisas verdadeiramente espantosas. Cada vez que nós estamos a avançar com isto, porque tem sido um trabalho de muito coração mesmo, nós fizemos isto em tempo recorde, foram 3 livros no ano, o 4º vai sair agora. Nós nunca esperámos ganhar nada com isso. Não escrevemos uma linha por dinheiro. Nós fizemos com um empenho, com uma força e com uma vontade que até a mim próprio, que sou coautor, fiquei parvo com isso. E os resultados eu não podia estar mais satisfeito. Eu vou tentar explicar porque é que o modelo é tão útil a nível humano, se bem que não tenho tempo para desenvolver um tema tão complexo. Imaginemos uma pessoa que aprenda comunicação não verbal, ok? Ou programação neurolinguística, ou hipnose, este tipo de disciplinas. Essa pessoa, quando olha para as outras, quando se apercebe da sua interação com as outras, já não vai estar só a olhar para aquela pequena percentagem da comunicação verbal, vai estar atenta a muitos outros sinais não verbais e processos mentais da pessoa que tem à frente que são invisíveis para a maioria das pessoas. Começa a ter muito mais consciência dos processos envolvidos na comunicação do que tinha antes. Porque de antes só ouvia o que o outro estava a dizer e tal, e agora já sabe ver, ele disse aquilo, mas a postura do corpo é aquela, ao mesmo tempo está-me a mandar certo tipo de sinais com certo tipo de padrões da fisiologia, e eu estou a perceber que aquilo que a pessoa realmente quer dizer não são as palavras que saíram. Há todo um processo mental subjacente lá por trás que a pessoa pode estar consciente dele caso aprenda a comunicação não verbal. Isto para ilustrar que o modelo dos dois fatores é similar, só que muito mais profundo. Qualquer coisa a nível humano que nós possamos, digamos, centrar a nossa atenção usando os pressupostos do modelo, nós vamos extrair muito mais informação. É uma autêntica expansão de consciência que a pessoa vai ter. Em computadores existem as linguagens de baixo nível e de alto nível. As linguagens que se chamam de baixo nível estão mais próximas do processador, digamos assim, da máquina. Tem mais a ver com a própria arquitetura, com o hardware da máquina, como por exemplo o código binário. E as linguagens de alto nível já estão mais próximas do que uma mente humana pode entender. É o sistema operativo que nós usamos, por exemplo, quando ligamos o PC.
ou uma linguagem de programação que nós possamos programar. Ninguém programa em código-máquina. As pessoas programam numa linguagem, o computador traduz para código-máquina para poder entender, porque é a linguagem do processador, digamos assim. Eu não sou de informática, se tiver dito alguma asneira, batam-me, é tranquilo. Mas isto para dizer que o modelo dos dois fatores, quando nós começamos a perceber os pressupostos, é como se fosse uma linguagem de baixo nível. Nós podemos olhar para qualquer coisa, qualquer interação, qualquer fenómeno até do universo e podemos compreendê-lo de uma perspectiva muito, muito mais ao nível do processador central. Isso dá-nos não só muito mais conhecimento sobre aquilo em que estamos a focar, mas um poder de ação, um raio de ação muito maior. Dá-nos mais amplitude e mais escolhas para podermos saber o que é que vamos fazer numa determinada situação. Isto aplica-se não só aos fenómenos do universo, como eu já disse, porque o modelo fala das partículas e das galáxias e etc, etc, mas fundamentalmente eu aqui falo do ser humano. Nós podemos ver o ser humano e o comportamento humano de uma maneira completamente diferente e mais completa, podemos ter consciência, podemos ter mais abrangência de uma série de fenómenos e podemos também ter controle e poder para influenciar esses mesmos fenómenos, o que é uma coisa extraordinária. Nós estamos a pôr agora formações cá fora que são, digamos, basicamente só sobre isso. Como usar o modelo dos dois fatores para compreender e influenciar coisas. Se bem que, claro, alguma desta matéria já existe cá fora, não fomos nós que inventámos de maneira nenhuma. Eu sou formado pelo David Snyder, como tu já disseste, portanto tenho que perceber de PNL e de hipnose e de influência humana e de persuasivos, e muitos que estarão a ouvir também percebem, e até mais que eu, mas poucos. Não sendo uma invenção totalmente nossa, nós pusemos lá algumas partes nossas que eu acho que fazem toda a diferença. Temos sinceramente conhecimentos na mão que permitem fazer coisas que seriam impossíveis de outro modo. E temos demonstrado isso com solidez e, digamos, com consistência, semana após semana, palestra após palestra, e tem dado sempre resultado. Eu gostava que alguém me provasse que o modelo está errado, mas quanto mais nós falamos, mais vamos ao vivo, mais criamos aplicações, mais nós temos absoluta certeza de que o modelo está certo. Se quiseres fazer alguma pergunta, para eu não parecer só um papagaio que fala, está tudo bem, é? Sim, João. Se quisesses dar um exemplo, era boa ideia. Para nós percebermos um bocadinho assim na prática, sabes, como é que efetivamente, se tiveres algum caso prático, de como é que o modelo dos dois fatores nos pode influenciar, ou, por exemplo, a mim me pode influenciar. Eu vou tentar explicar sem pôr as nossas técnicas, que são, digamos, o ouro da casa cá para fora. Mas também podes pôr as técnicas. Nós queremos saber tudo. O modelo dos dois fatores, eu não sei se alguém já leu os livros ou se alguma única pessoa que já os tenha lido, ou se alguém sequer que já os percebeu, ou que não tenha adormecido na segunda página. Diz que existem duas forças opostas, mas complementares, que criam o tempo, a matéria e todo o universo tal como o percebemos. A expansão do espaço e a agregação da matéria. Estes são os dois fatores. Acontece que no corpo humano, e em todos os níveis do corpo humano, seja uma célula, seja um órgão, seja um conjunto de órgãos, seja aquilo que for, os dois fatores estão sempre presentes. Se nós soubermos identificar e jogar com isso, nós podemos fazer coisas que são impossíveis de fazer de outro modo. Eu dou exemplos muito práticos. Nós podemos usar, por exemplo, os dois fatores para treinar mais, por exemplo, num ginásio, e fisicamente ficarmos mais fortes e ter um rendimento muito, muito maior, escolhendo apenas as alturas de agregação. E eu aqui vou falar de um assunto que é tão interessante que, se não adormecerem todos, é uma maravilha. Eu vou falar dos sistemas de captura. Há muitas descobertas dentro deste modelo que para mim são fantásticas. É que podia haver só uma, mas por acaso há milhentas. Graças ao Tito, que é o gênio que concebeu a base do modelo. Mas em termos de aplicações, realmente está cheio de coisas fantásticas. E uma delas é esta. Nós descobrimos de uma forma matemática e geométrica que há certos ciclos do corpo humano que nunca são separados do universo à sua volta. Isto parece óbvio e até estúpido, mas eu vou dar um exemplo. O ciclo nasal das pessoas
é totalmente ditado pelas órbitas da Lua e do Sol à volta da Terra. Não é possível haver o ciclo nasal, eu já explico o que é, sem as órbitas ou existirem ou estarem de uma determinada forma. E nós podemos prever em qualquer dia da semana, ou do mês, ou para o ano, ou daqui a 3 anos, ou etc., como é que o ciclo nasal de uma determinada pessoa num determinado sítio do mundo vai estar, simplesmente fazendo essas contas. Com isso, nós sabemos qual é o hemisfério cerebral que vai ser dominante, qual é o estado da fisiologia da pessoa que vai ser dominante. Sabemos que se as contas não baterem certo é porque a fisiologia da pessoa está com um problema, e aqui está logo uma aplicação que é absolutamente fantástica. Nós conseguimos, através deste método, prever, por exemplo, com dias de antecedência, se alguém vai ficar doente ou não. Ou evitar que a pessoa fique doente, ou pelo menos minimizar. Nós podemos saber se a pessoa vai estar com um nível de energia física muito alto ou não. Nós podemos saber se a pessoa vai estar muito receptiva em termos de ideias mais soltas e vagas, se vai estar, digamos, mais intuitiva, ou mais virada para a música, ou mais virada para um raciocínio menos linear, ou se a pessoa vai estar completamente sequencial, completamente lógica, e podemos usar estas duas características em nosso favor. Faz sentido? Vou tentar ser mais prático ainda e mais chato ainda para as pessoas adormecerem. Então é assim. Amanhã, por exemplo, sábado, vai ser um dia de expansão completa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que devido às órbitas da Lua e do Sol, amanhã, ao nascer do Sol, todos os portugueses que tiverem com um corpo minimamente saudável, após o nascer do Sol, a narina direita vai ser a narina predominante. Vai entrar mais ar por essa narina. As pessoas vão ver claramente que no fluxo que entra pelas duas, entra mais ar pela direita, ok? Isto quer dizer igualmente que o hemisfério esquerdo do cérebro vai estar em grande dominância. Portanto, amanhã é um dia fantástico para certo tipo de atividades. Tudo o que seja mandar energia para fora, energia é uma palavra que eu não gosto de usar porque não existe, mas tudo o que existe trans-externo, tudo o que exija a força física, influenciar pessoas, tarefas que sejam muito sequenciais ou muito penosas mentalmente, tudo o que exija grandes descargas para fora, amanhã vai estar super privilegiado. Ai? Domingo, a mesma coisa. Para a semana teremos dias que será ao contrário. Após o nascer do Sol, do lado esquerdo, ou melhor, a narina esquerda será a primeira após o nascer do Sol a entrar mais ar. E teremos o hemisfério direito mais dominante. Nessa altura podemos fazer coisas completamente diferentes. Estaremos melhor, por exemplo, em transes internos, a assimilar a informação que vem de um livro, a ouvir palestras chatas como o João a falar dos 2 fatores e coisas deste género. Quando chegamos a um ponto em que nós conseguimos dominar bem estes 2 fatores ou estas 2 forças dentro de nós próprios e conseguimos ter atenção aos processos mentais internos a partir do quais essas forças estão a operar, nós conseguimos fazer coisas que a pessoa normal simplesmente não consegue fazer. E que o nosso quarto livro está a tentar sistematizar para pôr ao alcance de toda a gente. Sim, pode ser usado em terapias, por exemplo, com uma eficácia estrondosa. Pode ser usado para extrair informação das pessoas ou programar informação nelas de uma maneira brutal. Muita gente fala de persuasivos, que é uma área que eu gosto muito porque foi a área que me especializei. Mas aqui os 2 fatores dão um acréscimo muito grande, dão aqui uma grande vantagem. É que toda a gente pode aprender as técnicas de persuasivos que existem por aí, desde que tenha inteligência suficiente. Mas as pessoas não sabem quais são as alturas em que a fisiologia está mais, digamos, propícia a usar uma forma ou outra. E é aí que os 2 fatores podem ser, digamos, uma grande ajuda. Como eu disse, nós fizemos várias palestras e demonstrações ao vivo em Ponte de Soura e uma agora recentemente numa associação para séniores, que era o Espaço Ser Mais Feliz, e os séniores estavam completamente contentes a pensar que aquilo era uma demonstração de magia, ou assim uma coisa do género, tipo, que nós éramos uns médiums que foram para lá e que sabiam tudo sobre eles. Na verdade é tudo uma técnica,
Na verdade, é uma aplicação dos dois fatores à comunicação não verbal e a um sistema de calibragem que eu criei que se chama técnica transfer, que anda aí pela net e as pessoas podem ver as entrevistas e rir-se um pouco. Tinham que ler o livro, aliás, os 4, para perceber esse pressuposto. Porque a energia, nos termos em que nós pensamos nela, realmente não existe. O que existe é movimento. Mas para isso tinha que estar a recuar mesmo ao princípio do modelo, a voltar a explicar tudo o que o Tito já explicou em 2 conferências. Eu prefiro focar mais nos aplicativos humanos. Não existe energia como não existe inércia, como não existe gravidade. São conceitos que neste modelo simplesmente não existem. Ou melhor, que estão explicados de uma forma completamente diferente, porque o modelo é tão abrangente que explica... É como se fosse uma espécie de um metamodelo do universo, para aqueles que entendem de PNL. E mais coisas práticas que nos possas contar sobre este modelo aplicado ao ser humano? Uma vez que a parte era muito pessoa... interessante, a das narinas, achei muito interessante. As pessoas gostam, as demonstrações ainda são mais espetaculares. Porque nós podemos enganar as pessoas a fazer de videntes e quando vemos, por exemplo, que a pessoa está com um raciocínio muito sequencial, muito lógico, muito bem estruturado, muito matemático, que não tem altos nem baixos, nós sabemos que a pessoa está com o hemisfério esquerdo nesse momento um pouco mais predominante. Sabemos então que a narina direita está mais ativa. Sabemos também quais são, digamos, os atributos e as propriedades desse estado fisiológico específico em que a pessoa está. E podemos jogar com isso para fazer efeitos muito, muito engraçados. Aliás, nós podemos fazer uma coisa tão engraçada que é, podemos ensinar às pessoas como ter um menino ou uma menina sem edição genética usando este método. Claro que ninguém vai acreditar nisso, mas é um facto. É mesmo assim. Isso também está explicado nos livros, toda a lógica por trás e como é que isso acontece, na parte dos cromossomas e dos 2 fatores. Nós podemos usar estavas-te a referir a este aspecto das narinas, mas que na verdade é a predominância do hemisfério esquerdo ou direito, consoante as órbitas que neste momento estão à volta da Terra. Isto é um exemplo muito engraçado, porque quer dizer que nós, como organismos, não estamos de forma nenhuma separados do resto. Não existe nada, processos nossos orgânicos, separados do resto do universo. Quando nós começamos a entender essas dinâmicas universais, neste caso através do modelo dos 2 fatores, nós estamos a entender as nossas próprias dinâmicas, ok? Quando as nossas dinâmicas, digamos, divergem completamente dessas dinâmicas naturais, é aquilo que nós chamamos de doença. Não existe, na verdade, doença nenhuma. Existe um desequilíbrio em que os nossos processos orgânicos se afastam dos processos naturais envolventes quando deviam estar, digamos, a par e passo. É isso que ensina o modelo dos 2 fatores, digamos, nesta área específica. Exemplo. Imaginemos que hoje era dia de acordar e da narina esquerda ser mais ativa. E que amanhã é a direita e que no outro dia é a direita, etc. Imaginemos que durante 3 dias a nossa narina esquerda ficou tapada mais que 2 ou 3 horas. Já sabemos de certeza absoluta que a pessoa vai ficar constipada ou doente num espaço de 2 ou 3 dias. Mas como é que isso é possível? É muito fácil. As órbitas estão a ditar um certo tipo de ritmo. É como se fosse um código. Na verdade, é mesmo um código que está sistematizado nos livros. Quando nós nos afastamos desse código, a primeira coisa que nós notamos é uma alteração nesse ciclo nasal. Muito antes de se somatizar na forma de qualquer doença ou desequilíbrio ou evento ou situação. E nós podemos usar o delay que existe, o atraso, entre esse código ditado pelas órbitas, que rege, digamos, os ciclos da pessoa, segundo os 2 fatores, e as alterações no ciclo nasal, para poder antecipar, prever ou corrigir acontecimentos. Interessante, não é? É. A narina direita corresponde à expansão dentro do nosso corpo e a narina esquerda corresponde à agregação. A expansão é sempre ímpar, porque o universo expande-se em esferas de volume crescente, digamos assim. A agregação é sempre par.
porque as partículas se agregam aos pares. Daqui vamos tirar uma data de conclusões muito interessantes. Se nós, por exemplo, tapássemos a narina esquerda e respirássemos só pela direita, iríamos sobreaquecer, o nosso corpo ia ficar quente. Porque só a propriedade da expansão é que estaria ativa no nosso corpo. Mas se for ao contrário, se taparmos a direita e respirarmos só pela esquerda, o corpo vai arrefecer. Porque estamos principalmente na agregação. Ler melhor os livros para perceber isto. Agora vamos imaginar que duas pessoas, neste caso sexos opostos, bem conservador, estão a fazer o amor em casa. E que o homem está com a narina direita predominante e a mulher com a esquerda. Ou seja, hemisfério esquerdo predominante no homem, hemisfério direito predominante na mulher. Se estas condições, digamos, estiverem presentes no momento da concepção exato, vai sempre sair um rapaz. Se for o contrário, vai sempre sair uma menina. E se estiverem os dois iguais, não vai sair nada. Porque é preciso os hemisférios estarem em polos opostos para poder conceber uma vida nova. Para compreender melhor isto, ler a parte sobre genética que está nos dois fatores. O que também pode ser um bom método de contracepção. As características da pessoa que vai nascer têm a ver não só com este facto de qual era o hemisfério dominante, tem a ver com muitos fatores, estou-me a centrar só num, ok? Qual era o hemisfério dominante, ou a narina, se quiserem, no ciclo nasal no momento, mas também qual era a fase desse ciclo em que a pessoa estava. Isto é muito engraçado. De hora a hora, ou de 1 hora em 1h20, a respiração passa de uma narina para a outra. Agregação, expansão. Agregação, expansão. E pelo meio, há para ali 1 minuto em que está nas duas exatamente ao mesmo tempo. Nessas alturas, nada que nós fizermos vai correr bem. Porque nem este hemisfério está ativo, nem este está ativo. Digamos que está a passar aqui pelo corpo caloso. A respiração. Vou pôr isto de uma forma simples para não entrar aqui em muita metafísica. O facto de estar de um lado ou estar do outro faz toda a diferença. Portanto, o lado esquerdo é agregação. O lado direito é expansão. Até aqui é fácil, penso que já percebemos. Mas durante, digamos, uma fase de expansão e uma fase de agregação, há várias fases menores que têm diferentes atributos. Porquê? Porque o ciclo nasal não é mais do que um reflexo direto, como já dissemos, e calculável matematicamente, das órbitas. E as órbitas não são iguais. Uma órbita é uma elipse. E conforme o objeto vai circundando o outro, há fases em que está mais afastado e que a atração é maior, e há outras em que está mais próximo e a atração não é tanta. Não sei se me faço entender. E estas diferenças de mais afastamento ou mais proximidade Se eu consigo retomar. Bem, estivemos aqui com alguns incidentes técnicos, mas acho que já estamos de volta, já nos conseguem ouvir. Vamos então retomar esta emissão e vou passar a palavra ao João. João, então tens a palavra, podes continuar. Estão a ver-nos. vai sair. Nós dissecámos aí uma mecânica que a mim me parece muito engraçada, que é a maneira segundo a qual um ser humano pode influenciar outro e como é que esse processo, digamos, todo acontece. Não estou a falar do ponto de vista dos persuasivos normais, que é como perceber o sistema representacional do outro, ou como fazer o rapport e a modelagem, ou como usar padrões hipnóticos de linguagem para afetar o outro e sugestioná-lo. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar do número de neurónios espelho que nós podemos ter, digamos, ativos numa determinada situação e da convergência ou densidade de fotões que nós, através do pensamento, podemos pôr num determinado sítio. Coisas simples. É como quem diz. É delicado. Então, é tipo assim. Imaginemos que nós queremos influenciar alguém.
Nem sei se devia estar a partilhar estas técnicas, mas vou partilhar na mesma. Espero que a luz não se apague novamente. Imaginemos que nós estamos a respirar pela narina direita e que por isso a expansão está mais presente no nosso corpo. Se nós virarmos o nosso lado direito ligeiramente para a pessoa com a qual estamos a tentar estabelecer rapport, o nosso rapport está sempre, digamos, a ser potenciado por esse facto, pela posição que nós assumimos em relação à maneira como o ciclo nasal está. Mas se nós quisermos desligar da pessoa ou acalmar a conversa, e se tiver o lado esquerdo ativo, nós viramos então o lado esquerdo, o número de neurónios espelhos que está ativo naquela relação irá mudar e o tipo de influência já será completamente diferente. Portanto, nós podemos usar o conhecimento de como as órbitas afetam o ciclo nasal, de como os dois fatores se espelham no próprio corpo e usar isso para influenciar as pessoas de certas formas, pois sabemos que em determinadas alturas nós estamos a usar mais neurónios de espelho do que noutras. Faz sentido? Faz. Mesmo que não faça, eu posso inventar aqui uma coisa espetacular para que faça, mas faz na mesma. É tranquilo. Mas então, faz. isto é uma grande mais-valia, porque ensina-nos que nós podemos reparar nos nossos próprios processos mentais, podemos ver como é que nós estamos num determinado momento e usar isso a nosso favor. Claro que para as pessoas da persuasão e da PNL isto vai soar extremamente estranho. Até para os hipnoterapeutas isto vai soar estranho e eu tenho a noção disso. O que eu posso dizer é, aprendam, pratiquem e espantem-se, que é o que me acontece a mim diariamente. Eu não estou a dizer que estas coisas funcionam gratuitamente. Eu estive 3 anos a ir para a rua a aplicar as técnicas em desconhecidos. Não é em ambiente de laboratório. Não é no consultório, onde tudo joga a meu favor. Onde as pessoas veem o diploma e dão uma autoridade porque eu é que sou o terapeuta ou o que eles quiserem. É na fila do pão, é quando vou buscar o almoço, é na noite, é no meio da rua, a aplicar as técnicas em qualquer um que me apareça à frente, sem motivo nenhum, a não ser experiência, experiência, experiência. E consistentemente, os resultados são tão grandes que as pessoas me perguntam, como é que tu fizeste aquilo? Como? Usando este método. É simples. E se eu faço isso com o método, eu imagino que uma pessoa experiente e com muito mais conhecimento que eu faria. Porque, sinceramente, há pessoas muito melhor que eu na persuasão. Eu tirei o curso com o David Snyder, eu reconheço que ele é um gigante, o homem tem 80 cursos, o currículo dele é maior que, sei lá, é impressionante mesmo. Mas eu lembro-me de fazer uma leitura à própria aula dele e a minha leitura simplesmente bateu os recordes todos possíveis ali naquele momento. As pessoas disseram, não, isso nem sequer é uma leitura. Tu estás a usar batota, tu estás com um auricular a ler os nossos Facebooks, uma coisa assim. Não. Eu estava exatamente a usar esta técnica e ela é tão eficiente que eu dia após dia, na rua, eu usei isso hoje, eu usei anteontem, eu uso em todas as palestras e os resultados são simplesmente fenomenais. As pessoas ficam burras, é o que eu posso dizer. Em termos de prever coisas, de ler pessoas, de fazer calibragem extremamente acertada, extrair informação, prever eventos, prever mecânicas de grupo, é infinito o poder de aplicação dos dois fatores no corpo humano dentro destas áreas. E noutras também, eu é que desenrasco melhor nestas. Sim, João. Olha, mas se esta dinâmica ou este reflexo do universo existe no nosso corpo, tu falaste somente das narinas, mas acredito que haverá... No ciclo nasal, não é bem nas narinas. Isso. O ciclo nasal é o hemisfério esquerdo está 1 hora e 20 mais dominante e a seguir passa para o direito, ok? Mas chama-se isso ciclo nasal porque quando se dá essa mudança, que é natural, este hemisfério está mais dominante, depois descansa um bocadinho, fica este mais dominante, e isso reflete-se no ar estar a entrar mais pela esquerda ou pela direita. Como os hemisférios são cruzados, não é? O hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo e o direito o esquerdo, não é? Vice-versa, como é normal. Quando o hemisfério esquerdo está mais ativo, a narina direita está com a força toda. Quando é o contrário, está à esquerda. Isto é tão engraçado que eu já fiz experiências a pintar e a desenhar com pessoas em que se uma pessoa estiver completamente do lado esquerdo e fizer um desenho, usa um traço irregular e descontínuo de agregação para fazer o desenho. E se a pessoa estiver do lado direito, como está sequencial, tenta fazer o desenho todo com a linha perfeita, toda de seguida,
Porque o próprio tipo de abordagem que a pessoa está a ter à tarefa está dependente da forma como o ciclo nasal está. Os antigos falavam dos 5 elementos, que é uma coisa que eu acho muito engraçada. O ar, o fogo, e o ar, e a terra, e o akasha, ou o éter. E eu pensava, epá, isso parece um bom folclore, ou uma boa ficção científica. Porque eu não via aplicação nenhuma naquilo. Parecia-me algo sem utilização prática. Quando eu comecei aqui a desenvolver o modelo, e quando eu percebi esta parte do ciclo nasal, o que eu percebi foi, pá, eles era muito mais à frente do que aquilo que eu pensava. Na verdade, não existem elementos como ar, terra, fogo, água e etc. O que existem são diferentes estados da matéria que expressam diferentes relações entre a expansão e a agregação e que nós podemos jogar com isso. Os antigos diziam, na respiração estão espelhados os elementos. Pois estão, porque o ciclo nasal está a espelhar essas diferentes percentagens de expansão e de agregação. Quando a pessoa muda, por exemplo, da esquerda para a direita, os antigos diziam, a primeira hora de respiração é tipo, não sei se a ordem correta é esta, terra, e depois água, e depois ar, e depois fogo. E o que é que eu vim a verificar? Que isto é exatamente assim. Como é que alguém poderia ver isto só por diversão, aqui que esteja a ver este programa? Vá à frente de um espelho e com as duas narinas faça vapor para o espelho. Ok? Automaticamente vai logo ver uma coisa, que uma das manchas, claro, é maior que a outra. Que essa narina que fez a mancha maior está mais ativa, que se foi a direita é o hemisfério esquerdo mais ativo e se for o contrário, correto? Ok. Vamos ver outra coisa engraçadíssima, que é, se o resultado da mancha sair na forma de um triângulo, por causa da posição que o ar está a sair do nariz, é a fase do fogo que está ativa. Podemos aproveitar isso para coisas muito boas. Se for uma forma de um quadrado, e mais uma vez estas formas geométricas é pela forma, pela direção com que o ar está a sair das narinas, é o elemento de terra que está ativo. Se for uma forma circular, o elemento água está ativo. Eu estou a dizer elementos, mas isto é metafórico. São diferentes estados da matéria ao longo do varrimento de uma órbita elíptica. Mas eu, para simplificar, ok? Estou a interpretar os 5 elementos à luz dos 2 fatores. E se a pessoa respirar e tiver tudo espalhado, sem uma forma específica, então aquilo que se chamou o 5º elemento, ou o éter, para os antigos, está presente. Em qualquer destas fases ou estados de matéria, nós podemos aproveitar os atributos dessas fases para fazer coisas excelentes. É só aprender como. Incluindo curar pessoas de forma instantânea de várias maleitas, por exemplo, distúrbios psicossomáticos, ou fazer outras brincadeiras que eu já fiz. Eu não devia dizer, porque as pessoas vão me descredibilizar. Epá, eu não tenho assim tanto respeito por vocês que não vá dizer, eu não quero saber o que é que vocês pensam. Fazer crescer cabelo em pessoas que o estavam a perder. Curar doenças de mais variados tipos que tiveram origem psicossomática. Curar coisas que parecem impossíveis, prever outras que também parecem. Influenciar eventos, pessoas e... Dá para fazer de tudo um pouco com este conhecimento, quando primeiro se sabe como é que os 2 fatores operam no nosso corpo. Isto é quase um mapa que nós teríamos que fazer, não dá para explicar tudo aqui, é um verdadeiro mapeamento. Eu dei só o exemplo da parte esquerda e direita das narinas, mas poderia dar muitos mais. Todos os órgãos estão mapeados segundo os 2 fatores, todos. E tudo tem uma lógica. O pênis por fora é expansivo e por dentro é agregação. A vagina por fora é agregação e por dentro é expansiva. É por isso que cresce uma vida lá dentro. O nosso pescoço tem várias partes de agregação e algumas de expansão. E como vimos no segundo livro, que não sei se alguém leu, mas se não leu, espero que leiam, e também que o comprem já agora, mas aos milhares, que é para eu receber o dinheiro, e possam compreender uma coisa que é assim. Não há nada no universo, quer físico, quer no sistema humano, que não esteja mapeada segundo os 2 fatores. E os 2 fatores são expansão e agregação. Como a agregação tem atributos magnéticos e a expansão tem atributos elétricos, nós podemos, assim, a grosso modo, dizer que qualquer parte do corpo tem um mapeamento ou uma estrutura
que reflete essa parte magnética, essa parte elétrica e partes neutras. Sabendo a constituição de quantas partes de agregação para quantas partes de expansão e neutras há, nós podemos fazer coisas impecáveis sobre qualquer parte do corpo. Não sei se me faço entender. Mais ou menos. Pois, isto é um bocado vago e eu teria que entrar em terrenos que nem quero para estar a explicar isto bem. Um exemplo. Não? Então, por exemplo, existem partes que são necessariamente elétricas, expansivas, e existem outras partes que são necessariamente magnéticas, atrativas. Todo o corpo humano está mapeado desta forma. Mas cada órgão, cada osso, cada sistema tem, digamos, uma conjunção específica, um modelo específico, em que entram estes dois fatores, mas dispostos de formas diferentes. Eu dei o exemplo do pênis e da vagina porque acho divertido, porque são os dois ao contrário. O pênis expande para fora, tem essa característica, mas por dentro é agregação, porque dentro dos testículos estão os espermatozoides que vão fecundar, como é óbvio. E a vagina, o contrário. Tentar dizer isto de outra forma, que não inclua tantos órgãos sexuais. Vamos pensar assim. A agregação tem características como ela é fria, ela é feminina, ela é receptiva, ela é azul, ela é passiva, ela é agregadora, como é óbvio, e a expansão é masculina, é ativa, é negativa, é mais ativa que a agregação. Existem certos atributos que uma e outra têm. E nós podemos jogar com isso, não só para saber mais sobre o nosso corpo, mas para agir sobre as coisas, ou sobre os corpos, ou sobre aquilo que entendermos. Aliás, estas técnicas são usadas ao longo da história em artes como o mesmerismo, que no fundo é a base da hipnose moderna, mas que já não se usa porque os hipnotizadores não reconhecem que existe uma aura. Então, para eles é tudo PNL, é tudo recursos, é tudo sugestão, e a velha arte, por exemplo, dos passos magnéticos, como fazia o Mesmer, ou como faziam outros que são completamente desacreditados, já não existe. Esses passos magnéticos só funcionam exatamente porque estão a ser feitos de uma forma que levam em conta quais são as zonas de agregação e expansão, ou de magnetismo e eletricidade, do corpo humano. Nunca ninguém fala do Marco Paré, que é um professor francês de mesmerismo e hipnose que faz coisas extraordinárias. Provavelmente o maior especialista em comunicação não verbal do planeta. Como ele é basicamente um mesmerista, vou-lhe chamar assim, uma pessoa que faz induções hipnóticas sem abrir a boca, fazendo passos com as mãos e as pessoas caem em catalepsia, não devem falar muito dele, ou têm inveja da técnica, ou acham que o homem está a enganar toda a gente. A verdade é que ele está a usar conhecimentos que já vêm desde o Império Egípcio, Babilónico e etc., sobre como usar esses espaços magnéticos, porque ele próprio tem a noção de que o corpo humano tem essas zonas de expansão e de agregação e que isso pode ser usado para criar, digamos, uma vasta míriade de efeitos. Portanto, nós sabermos como é que a expansão e a agregação funcionam dentro do corpo humano é ótimo para nós, mas é ótimo também para fazer coisas aos outros. Isto pode ser aplicado em inúmeras áreas. Eu já disse, nos persuasivos é excelente, mas é excelente na terapia e é excelente noutra data de áreas. Eu sei que estou a ser muito vago e que a maior parte das pessoas vão dizer, para quem este gajo está aqui a dizer isto? Mas a verdade é assim, eu não vos posso dar as técnicas porque eu até seria irresponsável. A eficácia e o poder de influência e o tipo de coisas que se podem fazer, tendo este conhecimento em conta, não é para toda a gente. E mesmo nas formações, eu não digo tudo aquilo que eu sei, nem vou dizer. Porque é muito fácil quando uma pessoa tem uma pontinha a mais de abrangência que os outros, ser tentada a usar isso de uma maneira menos ética. Eu próprio me debato com esses problemas e tenho que pensar na maneira mais ecológica de fazer as coisas. Eu acho muita graça quando as pessoas da hipnose estão a dizer hipnose não é manipulação, porque eu estou a ajudar e é a intenção. O que eu tenho a dizer é assim, persuadir, manipular, comunicar, ensinar, transmitir, é tudo a mesma coisa. Não existe qualquer diferença.
A pessoa está a redirecionar o processo mental do outro. A verdade é essa. A diferença é a carga emocional que nós damos às palavras. Porque manipular para nós é uma palavra feia, claro. Persuadir ligeiramente melhor, convencer, ensinar, partilhar, transmitir, já são neutras ou ótimas. Mas isso é só mesmo a carga emocional que estamos a dar. Sempre que nós transmitirmos algo a alguém que faz o processo mental de outra pessoa mudar, nós estamos a influenciar e a manipular essa pessoa. Não há qualquer diferença. Podemos fazer isso para o bem da pessoa ou não. Podemos fazer isso para ajudar a pessoa ou não. E podemos fazer isso com o conhecimento da pessoa ou não. Portanto, dizem, as pessoas não podem ser hipnotizadas ou influenciadas sem a sua permissão ou contra a sua vontade. O quê? Está bem. As pessoas são hipnotizadas 24 horas por dia contra a sua vontade. Porquê é que ninguém se lembra do genérico do telejornal? Isto é tão engraçado. Os 4 genéricos da TV portuguesa, das notícias, são os 4 iguais. Ninguém se lembra deles. Porquê? Porque a tecnologia que é usada causa uma hipnose tão profunda para as pessoas aceitarem as notícias que não há uma única pessoa que se lembre do genérico do telejornal. Eu vou tentar reproduzi-lo de cabeça. Existe um pequeno globo que gira a uma velocidade lenta, criando ondas alfa, para a pessoa ficar mais receptiva. É transe. Depois surgem círculos à volta, convergentes e divergentes, a diferentes velocidades, para acentuar esse processo. Existe montes de informação na tela a piscar, e luzinhas e coisas a acontecer, para sobrecarregar a mente consciente, enquanto uma contagem decrescente, acompanhada de frequências, começa lentamente a preparar-nos e a pôr-nos naquele trance necessário para recebermos a notícia. E quando acaba aquela porcaria toda, boa noite, esta noite mais 500 mortes na Síria, não sei o quê. Pois, no momento em que a pessoa recebeu a notícia, a pessoa já estava no trance, foi provocado por toda aquela preparação. E é por isto que ninguém se lembra como é que funciona o genérico do telejornal. Portanto, se dizem, as pessoas não podem ser hipnotizadas sem... O quê? Não podem. Está bem. Acontece 24 horas por dia. Quanto mais rápido nós nos apercebermos de como a persuasão está a ser usada em nós, mais rápido nós nos libertamos mais e não somos tão controlados, mas também aprendemos a fazer isso em nosso benefício e, espero eu, para fazermos bem às pessoas. Queres mais exemplos? Está bom, João. Ou estou a ir muito depressa? Não, está ótimo, mas estamos a ficar já sem tempo. Lindo. Isto a hora passa muito rápido, sabes? Eu a pensar que só ia falar 5 minutos. Estou tão contente. É assim, antes então de finalizarmos esta conferência, dizer-vos que Mindal é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir conhecimentos e informação, conteúdos que possam ser verdadeiramente transformadores na nossa vida ou na vida em si ou na vida única. Também dizer-vos que esta conferência poderão ainda partilhá-la nas vossas redes sociais ou então partilhá-la com alguém que considere que vai considerar este tema interessante ou vai gostar de ver este assunto. Antes então de terminarmos, João, passo-te a palavra para que te despeças de todos nós. Boa noite, Vera. Obrigado, Mindal TV. Obrigado a qualquer um que tenha tido paciência e cabeça para estar a ver esta entrevista. Espero que mais pessoas a vejam. Acho o trabalho da Mindal muito bom porque a diversidade de conteúdos é enorme e podemos apanhar um pouco de tudo, às vezes com grandes surpresas. Espero que as pessoas que vejam esta entrevista tenham elas próprias uma grande surpresa e boa noite. João, já agora, sobre toda esta apresentação que nos fizeste, falei um pouquinho assim, o que é que tu gostavas realmente que as pessoas entendessem desta tua mensagem. E peço-te isto porque, efetivamente, ou eu pelo menos sinto isso, esta mensagem é diferente, é assim bem, sabes? Eu acho que as pessoas só vão perceber melhor a mensagem quando lerem efetivamente os livros, porque o modelo é complexo. Esta já é a terceira conferência, se não me engano, a falar do modelo. Apesar que eu não falei do modelo, foi mais de aplicativos. Uhum. O título deu 2 e eu tenho a noção que é difícil. Primeiro é preciso compreender os pressupostos básicos do modelo, o que implica geometria e matemática e física. Nem toda a gente tem preparação para entender. Conforme eu também não sou um bom pedreiro ou um bom cozinheiro,
nem toda a gente vai entender, mas é preciso um esforçozinho para entender as bases e depois já se pode usar de uma maneira mais prática no dia a dia. A mensagem que eu quero passar é: se vocês aprenderem, nem que seja ao mínimo do modelo, para poder usar, olha, por isso tem as nossas formações, que creio que são as únicas, sendo nós os inventores do modelo, acho que as pessoas vão conseguir não só expandir o conhecimento que têm da realidade, mas fazer coisas que não eram possíveis antes. As pessoas vão ficar mais poderosas, vão ficar mais livres, vão ter mais escolhas para resolver determinados problemas do dia a dia. Isto é a parte mais importante para mim. Que eles saiam, digamos, do padrão em questão e consigam, perante um problema ou uma situação, ou seja aquilo que for, terem muito mais escolhas e melhores estratégias e mais estratégias à disposição para resolver aquilo. Nesse aspecto, no aspecto do desenvolvimento pessoal, eu acho que o modelo faz um trabalho brilhante. Não consigo explicar tudo de uma vez porque ele incorpora todas estas diferentes áreas e valências que vão desde a influência das órbitas nos ciclos nasais, a geometria, matemática, são preciso formações muito específicas, das quais eu hoje dei aqui um pequeno lamiré, não é? Para a pessoa aprender a usá-lo. Mas uma vez que a pessoa aprenda a usar isso, eu creio que é uma mais-valia fantástica para a vida de qualquer pessoa. Perfeito. E é isso. E é isso. Gratidão, João, por esta partilha, pelo facto de estás aqui e pelo carinho que nos tens aqui em Mindala Televisão. Todos vocês, também agradeço a presença, o facto de nos seguirem. Não se esqueçam de colocar gosto nos nossos vídeos, neste em particular, fazer comentários positivos e já agora subscrever o nosso canal. O que está a fazer com esses pequenos gestos é dizer que realmente este canal tem o seu lugar, que estes conhecimentos podem ser realmente valiosos e importantes na vida do ser humano e numa nova consciência que aqui promovemos. Essa é a nossa missão. Se for a sua, ajude-nos a partilhar estes conhecimentos com o mundo então. Da minha parte é tudo. Eu despeço-me e até à próxima conexão em direto.